Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. E nós vamos ler também 1 João 2, 14. São dois textos. Para facilitar, como eu vou ficar mais voltada para o texto de Romanos, nós vamos ler primeiro 1 João 2,14 e depois você vai para Romanos 15:1 e já deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos usar muito esses capítulos dessa página aí. Diz assim, 1 João 2,14: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Romanos 15, versículo 1 diz assim: Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Senhor, essa é a Tua palavra. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada pela liberdade que temos no Brasil de aprender a Tua palavra, de ler essa palavra e de estarmos aqui reunidos para adorar o Seu nome. Obrigada, Senhor, porque a Sua igreja é triunfante. Obrigada porque a Sua igreja é gloriosa, porque o Senhor deu a Sua vida por ela, para adornar, Pai. Obrigada por nos enviar o Espírito Santo. Obrigada por estar aqui agora, nesse momento, ainda que os nossos olhos não possam Te ver. Nós sabemos que a Sua presença é real em nosso meio. Obrigada, Deus, por ser tão firme, tão constante, tão diferente de nós. Obrigada porque nós podemos nos espelhar em Ti. Obrigada porque Tu és o nosso exemplo, a nossa referência maior. Obrigada porque não estamos presos, Senhor, às circunstâncias dos homens, mas temos o Senhor que está sentado num alto e sublime trono, em outro nível, em outra esfera, porque não há outro como o Senhor, não há outro além de Ti, não há ninguém acima de Ti. E isso nos dá uma segurança tão tremenda, Senhor. Obrigada por esta noite e eu Te peço, fala aos nossos corações, nos confronta, nos transforma, que saiamos daqui diferentes da maneira como entramos, um diferente muito bom, Senhor, um diferente mais parecido contigo, no nome santo de Jesus. Amém. Eu estava lendo, eu queria muito poder ter tempo aqui com vocês, da gente ler diretão assim, ó, ler Romanos 13, Romanos 14 e Romanos 15. Mas como a gente não vai conseguir fazer isso aqui, eu li apenas o versículo de Romanos 15, capítulo 1. Romanos capítulo 14 tem um título que chamou minha atenção: Os fracos e os fortes. Um título dramático para uma pregação, se vocês olharem bem. Os fracos e os fortes. E se eu perguntasse para você, em qual lado você quer estar? Em qual grupo você quer fazer parte? A qual grupo você pertence? Você quer fazer parte daqueles que a Bíblia classifica como fracos? Ou parte daquele grupo que a Bíblia classifica como os fortes? Eu quero dar uma notícia para você, se você ainda não se deu conta. A palavra de Deus diz que você faz parte do grupo dos fortes. A palavra de Deus diz: jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes. Vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês. E eu fiquei meditando em casa sobre força e fraqueza. O que significa ser forte à luz da Bíblia? O que significa ser fraco à luz da Bíblia? Porque
tudo na nossa vida deve obedecer ao referencial da palavra de Deus, tudo. Se você for olhar para o mundo, o sistema mundano aí fora, o que é ser forte? O que o mundo chama de força? O que o mundo chama de... Lá vai um indivíduo forte. Força no mundo está relacionada a status, a influência, a brutalidade, força física, a domínio, a sobrepor, a subjugar, a escravizar, sair por cima. Força no mundo está relacionada a números, a popularidade, a números de curtidas, a altares de likes nas redes, quantidade de números de seguidores, a influência que você tem, quantas pessoas você consegue manter sob a sua influência. Para o mundo, isso é força. E se você não está enquadrado a um perfil que estão desenhando por aí, como o pessoal fala aí fora, que tem sangue nos olhos, nasci para vencer, vou conquistar, sou dominador. Se você não apresenta esse perfil, você está fora. Você está fora. Mas o que é força para o reino de Deus? Romanos 13 responde a essa pergunta. Romanos 13, o final do capítulo, já mais para o final, né? Versículo 10 de Romanos 13, só você virar uma página assim, ó, para lá e para cá, você vai achar. Romanos 13, 10 diz assim, ó, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Versículo 11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Força no reino de Deus está relacionada ao amor, ao exercício do amor, à capacidade de amar, à capacidade de querer o bem-estar do outro, à capacidade de não colocar tropeços no caminho do outro. Como nós lemos no versículo 1 do capítulo 15, quem é o forte no reino de Deus? O forte no reino de Deus é aquele que está aperfeiçoado em amor e consegue suportar o fraco. Você quer saber se uma pessoa é forte? Veja se ela consegue suportar a fraqueza de alguém. Isso é força no reino. O forte suporta o fraco. E o que é esse suportar? Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Nós lemos esse versículo e achamos que a Bíblia está dizendo que nós devemos tolerar a fraqueza dos fracos. Sabe, suportar no sentido de tolerar? Quando vem uma pessoa assim que você não tem muita simpatia e você diz assim, eu não suporto essa pessoa. E que muitas vezes você faz um esforço para estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, que você é educado, né? Refinado, elegante, fino, né? E aí você sente que você tem que tolerar alguma coisa para manter o equilíbrio das coisas. Mas não é esse suportar. A palavra usada no original para suportar é carregar. Muda tudo. É a mesma palavra que Jesus usou para dizer assim, ó, se alguém quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz, carregar a cruz. Suportar a cruz. É a mesma palavra usada no texto que diz que Jesus carregou Ele mesmo a sua própria cruz. Então Jesus carregou, Ele suportou a cruz. O forte consegue levar o fraco. Levar para o fraco para onde?
para o centro da vontade de Deus, que é amor. É o forte quem carrega o fraco. Não é o fraco que carrega o forte. Você pode ver o seu nível de força em Deus através desse requisito. No ambiente onde você está, você carrega ou você é carregado? Você consegue, através da influência do Espírito Santo na sua vida, levar as pessoas para o centro da vontade de Deus, que é o cumprimento da lei do amor? Ou você, quando você vê, meu filho, você já está sendo arrastado? Vamos situar esse texto? Não vamos nos esquecer que esse texto faz parte de uma epístola. O que é uma epístola? É uma carta. É uma carta que tem um remetente, que é o apóstolo Paulo, e tem um destinatário, que é a igreja de Roma, aos romanos. E olha o que Paulo está escrevendo para eles. Façam, versículo 11 do capítulo 13. Façam isso, compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Compreendendo o tempo que vivemos. Que tempo que eles estavam vivendo? Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano 47 depois de Cristo. Era o contexto da igreja primitiva. A igreja estava dando os seus primeiros passos na terra, através do poder do Espírito Santo, pelas mãos dos apóstolos. Quem fazia parte dessa igreja? Judeus e gentios. Duas classes de pessoas que, embora estivessem vivendo no mesmo lugar, sob as mesmas influências, na mesma atmosfera, sob a mesma governança, eles tinham culturas, aspectos culturais totalmente diferentes, que eram muito marcados pela religião. O judeu não comia a mesma coisa que o gentio comia. E o gentio não ligava para as mesmas coisas que o judeu ligava. Para o judeu se manter cerimonialmente puro, ele precisava fazer algumas renúncias. Ele tinha que se afastar de algumas coisas de acordo com a lei mosaica, com a lei que Deus deu a Moisés. Ele era um seguidor da lei de Moisés. O gentio, ao contrário do judeu, que é monoteísta, ou seja, só há um único Deus. O gentio, ao contrário, ele é politeísta. Ele adorava vários deuses. E o culto do gentio é totalmente diferente da visão de culto do judeu. Para o gentio, prostituição é normal, inclusive validado pela religião, porque tinham as chamadas prostitutas cultuais. É isso mesmo, gente. A imoralidade não era tida pelo gentio como um problema. Muito pelo contrário, fazia parte dos ritos religiosos deles. E Tati, o que você está falando disso tudo? Agora você imagina duas classes de pessoas, como a Bíblia diz, que havia um muro de inimizade entre eles. Um não se dava com o outro. Um não ia na casa do outro. Haviam barreiras erguidas, mas Jesus veio e abriu a oportunidade do reino de Deus para os gentios, para toda a terra. E a partir de agora, esses dois vão começar a conviver sob o mesmo teto, unidos pela mesma graça. Palmeiras e Corinthians vão ter que estar sentados na mesma arquibancada.
E não vai poder brigar, não. Você acha que, ai, que lindo, vamos romantizar o evangelho. Da noite para o dia, todo mundo saiu se amando, se abraçando, dizendo glória a Deus e aleluia. Foi assim, gente? Não. Por quê? Cultura é um negócio que está entranhado, amado. Está entranhado. Fala de hábitos, fala de crenças que precisam ser trabalhadas. Mas um grande paradigma já tinha sido superado. Podemos estar juntos no culto, podemos celebrar ao mesmo Deus e ao mesmo Senhor. E a partir de agora, começa a haver disputa. O judeu acha que não tem que comer certo tipo de coisa. E o gentio, qual o problema? Comi isso a vida inteira? O que veio do judaísmo diz assim, não, mas minha mãe me ensinou que comer carne de porco não é certo. Aí vem o gentio, mas Jesus falou que os alimentos são todos puros, eu comi carne de porco a vida inteira. E começava aquela rixa, começava aquelas disputas, começava aquelas brigas. E eles estavam tão convictos do que eles sabiam, que eles estavam certos nas suas opiniões, que ninguém se importava com a forma como o irmão estava se sentindo. Você já imaginou? Eu já tive a oportunidade de estar num aeroporto. Eu estava esperando para pegar um voo. E eu conheci 3 indianos no aeroporto. O nosso voo tinha atrasado. E a companhia aérea pagou um jantar para a gente. Gente, na hora que a gente foi ali para aquele restaurante, a gente conversando ali, né? Não tem aqueles negócios do buffet que levanta assim, para pegar comida? Quando o indiano botou a mão, ele levantou, era uma cabeça de porco assim, imensa, inteira. Ele soltou aquilo assim, horrorizado. Ele olhou para a cara dos outros e falou assim, meu Deus, não vou dormir essa noite. Porque ele não come carne. Ofende a ele, entendeu? Foi ofensivo a ele. E ali com o jeitinho eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos comer uma pizza? Vamos mudar de restaurante? Porque eu vi o desconforto deles. Sabe o que aquela cabeça de porco disse para mim? Nada. Aí imagina a minha falta de empatia dizendo assim, ah, que frescura! Qual o problema? Você está no Brasil, meu querido? Aqui é assim que se faz as coisas. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo assim grotesco, que é para você entender. Esse contexto da igreja de Roma é o seguinte, 10 anos depois que Paulo escreveu essa carta, aproximadamente 10 anos depois, Paulo foi morto. Perseguição. Vocês já imaginaram uma igreja que está sendo perseguida? Cujo imperador do local é ninguém nada mais nada menos do que Nero. Um homem louco, desequilibrado, que botou fogo na cidade. Essa igreja está sendo perseguida e vai pagar com a vida. Vocês já imaginaram essa igreja brigando por causa de comida? Vocês já imaginaram isso? Brigando por causa de coisinha piquititinha. Brigando por causa de coisinha que não leva a nada. Paulo está dizendo assim, meus amigos, compreendendo o tempo que nós vivemos, acorda, desperta, vambora. E Paulo vai dar uma palavra para aplacar essas discussões. Ele está dizendo, olha, tem um grupo que acredita que não se deve comer carne. Paulo diz que esses são os fracos. Meu querido. O fraco não é quem come carne, aqui nesse contexto. O fraco é quem não come. Por quê? Paulo está dizendo, eu tenho plena convicção no Senhor Jesus Cristo, que todos os alimentos são considerados puros. Jesus declarou todos os alimentos puros. Paulo está dizendo, eu tenho plena convicção em Cristo,
que eu posso comer carne, e isso não é pecado. Mas tem gente que ainda não tem a mesma convicção que eu. E se essa pessoa me vir comendo carne, ela vai se entristecer. E eu vou servir de pedra de tropeço para o meu irmão. Então eu prefiro não comer do que fazer o meu irmão se entristecer e tropeçar e cair. Isso é lei do amor. Estão entendendo? Então Paulo está dizendo, você é forte? Suporte o fraco. Quem é o fraco? O fraco é aquele que ainda não conseguiu entender a dimensão da graça de Deus. O fraco é aquele que ainda não tem noção da obra que Jesus fez por ele na cruz. E ele quer viver como escravo do mundo, mesmo tendo a palavra de Deus sendo pregada para ele quase que diariamente. O fraco é aquele que não consegue alcançar o entendimento das coisas de Deus. É aquele que está sendo guiado por convicções erradas. E que muitas vezes são convicções erradas de interpretações errôneas que ele faz da Bíblia. Certa vez eu vi, há muitos anos isso, eu vi no Fantástico. Um pastor teve uma ideia, ele fundou uma igreja onde, tu lembra disso, sabe? Onde o adultério era permitido. A igreja onde podia adulterar, e ele dizia que isso tinha base bíblica. E nem o repórter que não era crente estava falando, viagem. Aí ele falou, aonde que o senhor leu na Bíblia isso? Aí ele foi ler Oséias, ele falou, está escrito ali, ó. Vai lá, Deus dizendo para o profeta Oséias, pega uma mulher e adultera. Aí o repórter falou para ele assim, não, querido, ó, pega uma mulher adúltera, tem um acento no U. Ele leu adultera. Vocês não têm noção do alcance que aquilo dali teve. Você está falando assim, Tatiana, são um erro grotesco. Mas são convicções erradas por uma falsa interpretação da palavra que te leva a viver uma vida fraca, sem entendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês nesse texto mesmo. Tem um versículo aqui que diz, olha, o reino, versículo 17, capítulo 14. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. A pessoa pega esse versículo isoladamente. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Está vendo? Deus não quer saber das coisas materiais. O que importa é a alegria no Espírito. A gente não tem que se prender a essas coisas secundárias. Aí a pessoa não quer estudar, não quer prosperar, não quer nada, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Só que você está vendo o contexto que Paulo está falando aqui, que o reino de Deus não é comida e nem bebida? Paulo está falando, para de brigar por causa de comida. Não destrua a obra de Deus por causa de comida, porque um acha que tem que comer, o outro não quer comer. Gente, o reino de Deus é muito maior que isso. Olha o contexto. E o que é fraqueza? Fraqueza não é sem vergonhice. Eu vejo que muitos casos estão rumando assim. Por que tu vive essa vida lascada, miserável, no pecado, no mundão? Sabe como é, né? Que a minha carne é fraca. É a fraqueza do meu ser, irmã Tatiana. É porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu te disser que essa fraqueza não tem nada a ver com sem vergonhice? E se eu te disser que fraqueza não justifica uma vida de pecado? Quando a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza,
Se você seguir essa lógica, quer dizer o quê? Que você tem que pecar bastante para o poder de Deus ser aperfeiçoado em você? Pelo amor de Deus. Essa fraqueza está falando da fragilidade do seu ser. Está dizendo da sua constituição. Nós fomos feitos do pó da terra. O que é o pó da terra? Quanto que é um saquinho de pó da terra? Vou vender na feira. Um saquinho de pó da terra. Por quanto você compraria? Nem um centavo você quer de graça. Então, foi desse pó da terra que nós fomos criados. Me responda aqui uma coisa. Se você faz alguma coisa com a lama, com o barro, faz um boneco, deixa ele lá parado, vem vento, joga água, ele para em pé? Ele é pó. Qual é a tendência dele? É se desfazer. Como é que Adão poderia viver eternamente? É porque ele foi feito do pó da terra, do barro, mas o Espírito foi soprado dentro dele. O que faria o homem viver era esse Espírito. A vida que esse Espírito proporciona. Fraqueza tem a ver com isso. Você é um vaso de barro nas mãos do Senhor. Você não pode dizer que você vai continuar vivo daqui a 5 minutos. Você não pode afirmar isso. Tem fragilidade maior do que essa? Quando você é consciente do que significam as coisas e você tem um entendimento elevado da palavra de Deus, você não vai ser levado por tendências equivocadas. Todo ser humano é frágil. Todo ser humano é frágil. Todo ser humano passa a vida evitando a morte. É o que nós fazemos. Nós queremos passar a vida inteira fugindo de doença e da morte, doença e da morte, doença e da morte. É a fragilidade do nosso ser. Então, fraqueza não é você viver no pecado e justificando o seu estilo de vida pecaminoso pela fraqueza do seu ser. Não, não é isso. E o que é força? Força no reino de Deus é dependência de Deus. Por isso que a palavra diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu olho para a minha estrutura, eu vejo que sozinho eu não vou, sozinho eu não posso, sozinho eu não tenho. E eu reconheço a minha dependência de Deus, eu reconheço que preciso do Espírito Santo. Quem é o forte? O forte é um fraco que reconhece que é fraco, mas que não se conforma à sua fraqueza. Aquele que busca força naquele que é forte, dependendo dele todos os dias. Esse é o forte. O forte é aquele que depende de Deus. Marcos, você conseguiu aquela imagem? Gente, ele está do meu lado. Rapaz, olha isso. Quem é esse aqui? Você conhece? Fala direito, para de anemia, anda. Quem é esse aqui? É o Homem de Ferro. Mas você sabe quem está dentro daquela armadura ali? É o Tony Stark. É o Tony Stark. Homem de Ferro é o Tony Stark dentro de uma armadura. E olha o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 13, versículo 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz.
O Tony Stark, sem essa armadura, não é herói. Ele só é o Homem de Ferro, ele só é o herói quando ele está dentro dessa armadura. E essa armadura sozinha, sem o Tony, também se descaracteriza. Agora olha que interessante, olha como nós parecemos com o Homem de Ferro. O Tony sem armadura não é nada, é vulnerável. O Tony sem armadura não pode lutar. E uma vez que ele está dentro daquela armadura, o que tem que acontecer para ele conseguir a vitória? A armadura tem que estar carregada. Tem que ter bateria para funcionar. Vocês já viram nos filmes? Vocês assistem os filmes, né? Claro, né? Já viu quantas vezes ele está lá voando e de repente vai acabar a bateria? Vai, volta que tu vai cair daí. Vai se esborrachar no chão. Então ele tem que carregar a bateria. Isso fala da nossa vida de oração e de leitura da palavra. É a forma como nós carregamos a nossa bateria. E o Tony, ele está dentro da armadura se achando. Ele se sente, né? Ele se sente, ele se acha. Ele está lá. E aí tem uma voz que fala com ele, não tem? Quem é? A Jarvis. Ele fala assim, cuidado, vem um míssil aí à sua esquerda. Cuidado, vem um avião, não sei de onde. Ele não vai dando os comandos? Ele não vai fazendo os cálculos? Então a armadura precisa de bateria e precisa de conexão, de conectividade. Porque quantas vezes a bateria está funcionando, mas ele perdeu a voz de comando, ele perdeu, Jarvis, Jarvis, cadê você, Jarvis? E sem a voz, ele está vulnerável, porque ele não tem o domínio da situação, ele não tem como ver o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, entende o que eu estou falando? Nós somos vasos de barro, mas temos o tesouro do Espírito Santo dentro de nós. Sem esse tesouro, você é só um vaso de barro, inútil. Mas se você tem a vida do Espírito dentro de você, você tem força, você tem direção, você não está sozinho. Com Deus, você é um herói. Você é um herói da fé. Com a presença do Espírito, você é verdadeiramente forte. E eu quero terminar trazendo apenas algumas áreas da sua vida que Deus quer fortalecer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é essa fraqueza, essa debilidade que faz parte da nossa humanidade? Quando Adão pecou, o nosso DNA foi alterado. Foi alterado. A natureza foi alterada. Mas Jesus trouxe para nós a perspectiva do novo nascimento. Em Jesus nós podemos nascer de novo, espiritualmente falando, e desfrutar da natureza pura, regenerada. Experimentar a vida de Deus. Fraqueza aponta para incapacidade, para debilidade. Aquilo que eu não consigo fazer. Aponta para as suas áreas de vulnerabilidade. Todo mundo tem uma área de vulnerabilidade. Ou até mais, né, gente? Ou até mais. Quais são as áreas que Deus quer fortalecer, que Deus quer trazer força?
que Deus quer nos capacitar. Deus quer capacitar o nosso entendimento. Abrir o seu entendimento para a palavra dele, para as coisas dele. Você precisa de Bíblia. Essa minha Bíblia aqui, ó, é a Bíblia NVI. É uma Bíblia de estudo arqueológico. Tem muita informação boa aqui, hein? Você precisa mudar a sua mentalidade de ler a Bíblia só pelo celular. E só ler aquele versículo do dia que o aplicativo já te dá mastigado. Não tem problema nenhum você fazer isso. Tudo que mandar a palavra de Deus na sua lata, na minha lata, eu recebo. Mas essa é a caixinha de promessas moderna. Quando a gente era criança, minha avó tinha caixinha de promessa. E quando Deus queria falar comigo, ia lá quando eu queria que Deus falasse comigo, ia lá na caixinha de promessa. Deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Te darei as nações. É de Deus. E a gente morria de rir, porque a minha irmã do meio, não sei o que acontecia, gente. Toda vez que ela abria a caixinha de promessa, vinha assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Olha, é Deus falando, hein? Deus sabe, hein? Como é que você vai entender a palavra de Deus se você não quer ter o trabalho de estudar a palavra? Estudar é ler a Bíblia numa versão, ler em outra, ler comentário. Estudar, conhecer mais da cultura daquela época. Se você não conhece a cultura, você não entende nada como deveria entender. Deus quer fortalecer essa área da sua vida, quer despertar você do sono para te fortalecer essa área da sua vida. Essa é a área mais importante. Essa é a área mais importante. Com o conhecimento da palavra, tudo vem atrás. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é o reino sem a palavra? Nada. Sabia que você faz parte da igreja da palavra? É o nosso lema. A igreja da... Somos ADVEC, a igreja da palavra. Se você não quer estudar a Bíblia na igreja da palavra, você vai estudar aonde? Me fala. Ai, Tatiana, é porque teologia é coisa pra gente velha. Ai, Tatiana, é porque teologia não sei o que lá. Todo crente é um teólogo em potencial. Todo crente é. Você tem que ser referência. As pessoas vão te procurar. A Bíblia diz que você tem que estar pronto para responder qual é a causa da sua esperança. Ensino médio, Robson. Eu lá, primeiro ano do ensino médio, vem um amigo e pergunta assim para mim: aí, por que na tua igreja as mulheres não usam véu? Porque na minha igreja as mulheres usam véu. Aí eu: Jesus, como é que eu explico isso para ele, Senhor? Aí eu brinquei com ele, eu tinha um cabelão, gente, aqui embaixo, ó. Eu falei: mas eu uso meu véu, ó, aqui meu véu. A Bíblia fala que o cabelo foi dado no lugar do véu. Saí bem, né? Ele: não, mas falando sério, por que vocês não usam véu? Se a Bíblia fala que a mulher não pode orar com a cabeça descoberta. Vai, responde aí. Você é o forte ou você é o fraco? O forte leva para o centro da vontade de Deus? O forte traz o entendimento da palavra ou é levado pelo vento? Ai, amiga, pelo que você está me contando aí das tuas histórias tristes, teu pai é muito machista, amiga. Seu pai é muito machista. Sabe o que é isso?
É a sociedade patriarcal. É a opressão do patriarcado. E aí você é mesmo a opressão do patriarcado. Amiga, você é feminista e não sabe. Você está precisando de empoderamento. Você é o forte ou você é o fraco? Você leva ou é levado? Aqui, ó. Chega de preguiça, chega de desculpinha, chega de muleta. Hoje você tem Google. Tem e-book. Tem tanta coisa, aplicativo de Bíblia. Nós estamos mais perto da salvação do que quando cremos. Deus quer fortalecer a sua vida para você fazer coisas grandes e gloriosas. É a segunda área da sua vida que Deus quer fortalecer. Porque se você tem conhecimento da palavra, maneja bem a palavra, tem a presença do Espírito Santo, prepare-se, porque coisas grandes e gloriosas vão acontecer na sua vida. O que é, Tatiana? Um elefante branco vai aparecer na minha frente? Eu vou estar andando, vai abrir uma nuvem e vai chover ouro em pó na minha cabeça? Uma coisa grande assim, gloriosa? Não, você vai ver o poder de Deus se manifestando. Aonde você estiver, você vai ver Deus te usando. Você vai estar conversando com uma pessoa e a pessoa vai chorar do nada. E você, o que foi? Não, é que enquanto você fala, sei lá, parece que meu coração está ardendo. Quando eu morava em Manaus, tinha uma senhora que sempre tocava a minha campanha para pedir dinheiro. Uma senhora que tinha uma condição muito miserável, muito pobre, enferma. E ela era crente em Jesus, mas ela já estava tão enfraquecida pela vida. E ela sabia que eu ia ajudar, ela tocava lá na minha campainha, vinha se arrastando. E aí um dia, quando eu atendi a porta, ela falou assim: ai, dona Tatiana, toda vez que eu entro na sua rua, vou chegando perto do seu portão, eu vou sentindo uma paz tão grande, eu sinto uma presença me visitando. E aqueles pensamentos de me matar, sai tudo. Quando eu chego no portão da sua casa, eu sinto uma paz tão grande. Eu sinto uma presença queimando e eu já penso, não vou me matar coisa nenhuma, vou lutar, vou vencer, vou conseguir. E como eu me alegrei quando eu escutei ela falar aquilo. Porque no muro da minha casa tinha cerca elétrica. Mas todas as vezes eu chegava na minha varanda e colocava a mão ao redor dos muros da minha casa e dizia: Senhor, essa cerca elétrica aqui é muito boa, mas eu não confio nela não. Põe o teu muro de fogo ao redor da minha casa. Põe o teu muro de fogo ao redor da minha casa. Põe aqui fogo, fogo, fogo. Que o mal, quando estiver chegando lá de longe, ele veja o teu fogo e não queira entrar na minha casa. Isso não é uma coisa grande e gloriosa? Está te esperando. Está te esperando. Deus quer fortalecer a sua vida para que você possa reprimir desejos corruptos. Sabe aquele pecado que você cai, pede perdão, depois você cai de novo, pecado recorrente? Pecado recorrente. Por que caímos nos mesmos pecados? Por que uma pessoa cai no mesmo pecado diversas vezes? O sangue de Jesus não está sendo suficiente? O poder de Jesus não está sendo suficiente? Será? Será que o poder libertador da palavra já não está dando mais nada, não? Eu vou explicar para você por que uma pessoa cai
num mesmo pecado. Presta atenção. No muro da minha casa, lá em Manaus ainda quando eu morava lá, ele vivia cheio de limo. Sabe limo? Mofo, aquele limo, aquele negócio que dá. Por mais que eu limpasse, aí eu vinha com aquela máquina de pressão, passava assim, tirava tudo, saía o reboco se deixasse. Mas não demorava muito, estava cheio de limo de novo. Por quê? Porque Manaus é muito úmido. Fornece um ambiente propício. Calor e umidade. É tudo que eles gostam. E era uma luta sem vitória. Limpa, pinta de novo, mas vai estar lá verde de novo. Pinta, limpa e tá de novo. O pecado é a mesma coisa. Sabe por que você fica, peca, cai, restaura, vem para a igreja, aí parece que deu um basta, parece que sossegou. Daqui a pouco vai de novo, daqui a pouco está indo na mesma via de novo. Porque você está tentando arrancar os frutos da árvore. O pecado é o fruto, é a ação. Você quer exterminar o fruto da árvore. Mas a árvore tem uma raiz, tem um tronco, tem um DNA. E o fruto volta a aparecer, volta a se repetir. Então você não tem que lidar com o fruto. Você tem que cortar a raiz. Você tem que morrer. Tem que nascer de novo. Tem que mudar o DNA da árvore. Para passar a ser uma árvore que dê bons frutos. Deus quer fortalecer a sua vida para você suportar aflições e preocupações. Adolescente passa luta? Adolescente passa tribulação? E eu vou dizer para você, muitas vezes as lutas que nós enfrentamos na nossa infância, na nossa adolescência, são as piores que existem. Porque você está passando por uma luta e você não tem capacidade de gerenciar todas as decisões sobre essa luta. Você não se manda. Mas sabe, há um Deus no céu que te vê. E Ele quer te fortalecer para que você seja capaz de suportar o jugo da sua mocidade. Fique de pé, forte. Fique de pé. Nós já vamos terminar. Mas eu peço a você que concentre a sua atenção aqui. Concentre a sua atenção aqui. Nós vamos orar. E eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Que eu não sou besta. Primeiro, porque todos nós precisamos de fortalecimento. Todos nós. Todos nós precisamos ver o poder do Senhor se aperfeiçoando em nós. Então vamos ficar nos nossos lugares mesmo. Mas eu quero convidar você a apresentar a área da sua vida que precisa ser fortalecida. Apresente ao Senhor nesse momento. Essa vida de ficar caindo nos mesmos pecados não é para você. Não é normal. Não é normal. Deus não aprova isso. Se você precisa de ajuda, cola com um forte. Não carrega sozinho, não.
Vem falar com a gente. Vem falar com a sua liderança. Vem abrir seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo de se desnudar. Não tenha medo de tirar as máscaras. Não tenha medo de falar da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza. Jesus não morreu por super-homens e nem por super-mulheres. Jesus não veio para aqueles que estão com a saúde em dia. Jesus veio para os doentes. Não para que eles continuassem doentes, mas para que eles sejam curados. Não se acomode aos atos de misericórdia de Deus. Mas Tatiana, eu faço e Deus continua agindo na minha vida. É misericórdia. Ele continua agindo para demonstrar bondade, para você se arrepender, para te dar a chance de tratar isso aí. É para tratar. Não é para você continuar achando que está tudo bem. Deus tem muito mais para você. Apresente a área da sua vida que você precisa. Quem sabe você está dizendo: Tatiana, eu estou passando por aflições inimagináveis. Tatiana, já pensei em tirar minha vida diversas vezes. A dor é tanta, eu faço cada loucura. Eu bato minha cabeça na parede. Eu queria qualquer coisa que tirasse essa dor de dentro de mim. Apresente ao Senhor, porque Deus é Deus de fortaleza. Ele é Deus de força. Deus te chamou para carregar. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Cabeça guia, cabeça lidera, cabeça comanda, cabeça vai na frente, cabeça dá direção. Não é cauda para vir se arrastando, não é cauda para vir sendo puxado, guiado. Aonde você for, você será uma voz de liderança no Espírito de Deus.